Nessa aula vamos falar a respeito do plano cartesiano, que nada mais é do que essa figura que vocês estão vendo aqui, tá? São duas retas que se cruzam. Essas retas são, vamos chamar de retas numéricas, né? Uma aqui na horizontal, outra aqui na vertical, e tem um ponto aqui comum que é o zero, né? Onde elas se cruzam é zero tanto para um quanto para o outro. Então, daqui para cá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o infinito. Seriam valores positivos, e daqui para cá, valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Também infinito para o lado esquerdo, né? Também infinito para o lado esquerdo aqui. O que acontece é assim, também vai ter para cima, na vertical, né? 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, e também para baixo aí vai valendo valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinito também aqui para baixo. Esses dois eixos, eles têm nome, tá? Vamos começar colocando aqui. Eu coloquei os elementos que a gente vai trabalhar aqui do lado. Então, esse primeiro eixo, na verdade, é essa reta, né? Vou colocar uma retinha aqui só para a gente dar um destaque para ela, tá? Vou até mudar a cor aqui. Vamos colocar uma cor, sei lá, uma cor laranja, né? E essa retinha aqui na horizontal, o eixo horizontal, tá? Vou colocar o nome aqui do lado aqui, ó, eixo horizontal. Então, tudo que a gente estiver falando agora está falando dessa retinha aqui. Esse eixo na horizontal, a gente chama ele de eixo X. Do lado aqui da seta, a gente costuma colocar a letrinha X, tá? O eixo na horizontal é o eixo X. E ele tem um nome meio curioso. Esse é o eixo das abscissas, tá? Vou colocar aqui em cima do eixo horizontal para a gente saber que o eixo das abscissas é o eixo horizontal, tá? E esse eixo horizontal a gente usa regularmente a letra X para representar ele. Vou colocar o X também aqui como laranja, né? E esses dois aqui também acho que seria interessante se a gente conseguisse colocar a cor laranja, porque daí fica bem identificado que o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? Que nada mais é do que uma régua que vem do zero até o infinito positivo, 0, 1, 2, 3, e para o lado de cá, né, da onde cruza aqui o outro eixo, o eixo vertical, a gente tem os valores negativos, tá? Então esses são os valores dos eixos das abscissas, e aqui a gente costuma chamar de eixo X, tá? Por outro lado, nós temos também o eixo vertical. Então, eu vou colocar aqui a setinha aqui, ó, para dar um destaque, tá? Essa acho que eu vou deixar azul mesmo. E esse é o eixo vertical. Vou colocar o nome dela aqui embaixo, tá? Esse então é o nosso eixo vertical, ok? Não dá para colocar muito embaixo, mas dá para saber que é essa setinha azul. O eixo da vertical é o famoso eixo Y, tá? Sempre que a gente faz o plano cartesiano, a gente coloca esse Y aqui, ok? Além disso, nós temos o nome do eixo. Se por um lado o eixo aqui horizontal é chamado de eixo das abscissas, o da vertical, um nome um pouquinho mais modesto, né? É o eixo das ordenadas, ok? Eixo das ordenadas é o eixo vertical. Eixo das abscissas é o eixo horizontal. O eixo da horizontal a gente chama de eixo X, da vertical eixo Y. Bom, isso é importante, pessoal, porque quando a gente vai localizar algum ponto ou alguma figura, tá? A gente vai ter que localizar isso através dessas duas retas. É como se fosse um endereço. Por exemplo, se eu fizer um ponto, vamos supor, um ponto aqui, ó, nesse lugar. Deixa eu pegar a caneta correta aqui, pode ser laranja mesmo. Então fiz um pontinho ali, tá? E vou chamar esse ponto de ponto A, sempre letra maiúscula para representar um ponto, ok? Quero que vocês percebam o seguinte: ele tem uma localização através desses dois eixos. Então, para a gente escrever como se fosse o endereço dele, que na verdade vai se chamar par ordenado, tá? Então, o que é um par ordenado? É todo ponto representado por uma letra em que tem um par de números que indica a localização. Esse par de números a gente coloca entre parênteses, tá? O primeiro número faz referência ao valor do eixo da horizontal, ao eixo X, tá?
Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, a gente vê que percebe que está na reta do número 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui para indicar que o eixo daqui, o endereço daqui dessa reta, a referência dessa reta é o número 2. Tá? O que mais? O outro valor, né, o segundo valor, vai ser do eixo y, do eixo das abscissas. E aí a gente tem o 3. Ok? Então, esse ponto está no ponto 2,3. Tá? 2 para x, esse valor sempre vai representar x. E quando eu falo x, eu estou falando desse eixo. Esse outro valor sempre vai representar y. Quando estou falando de y, eu estou me referindo a esse ponto aqui, ó, a essa reta, tá? X, então, eu vou estar me referindo a esse x aqui, que é nada mais, nada menos do que o nosso eixo horizontal. Enquanto for y, será referente a isso daqui. Então, perceba, 2, porque ele está aqui no 2 do x. Tá? Na reta do x, ele está aqui do 2. 3, porque aqui na reta do y ele está na altura do 3. É bem isso, tá? O primeiro valor nós colocamos para a esquerda ou para a direita, o valor que ele se encontra, tá? O segundo valor para cima ou para baixo. Para a esquerda e para a direita, o que tiver à esquerda vai ser valor negativo, o que tiver à direita é valor positivo, certo? Enquanto que eu estiver falando do eixo y, o que tiver para cima é positivo, o que tiver para baixo é negativo. Então percebam, vou fazer um outro ponto aqui, mas se eu tivesse trocado, vou trocar a cor inclusive, vou colocar um roxinho aqui, tá? Se eu colocasse esse ponto aqui, ó, e chamasse esse ponto de ponto B, perceba o seguinte, se eu colocar 2 e 3 dá errado, porque 2 e 3 é aquele ponto. Esse ponto aqui eu tenho que colocar 3, primeiro sempre o valor de x, depois o valor de y, tá? No caso aqui, 2. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, só para a gente constatar e terminar isso daqui, vou fazer mais um último ponto, só que colocando ele agora num ponto, digamos, negativo, que tem algum valor negativo, tá? Vou pôr aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó. Bem aqui em amarelo, ok? Nós temos agora o ponto, vamos chamar ele de ponto C, sempre são letras, tá? Então chamei de C, abre parênteses, coloca uma vírgula, fecha parênteses. Eu vou ter um valor para o x, outro valor para o y, sempre isso. Valor do x é essa retinha que está aqui, ó, em vermelho, em destaque, eixo da horizontal, né? O eixo das abscissas, valor de x. Então, se eu pegar esse ponto e subir aqui, ó, eu vejo que está no menos 4. Vou colocar aqui, então, menos 4. Enquanto que na horizontal, aqui, ó, quer dizer, na horizontal não, na reta vertical, eu olhando aqui na reta vertical, ele está na altura de menos 2. Logo, o valor do y aqui é menos 2. Ok? Esses dois números a gente chama de par ordenado. Ok? Vou deixar ali mesmo, a gente já sabe que cada um deles é um par ordenado, é como se fosse o endereço de cada ponto. Então, às vezes a gente vai formar... Opa, risquei sem querer aqui. Às vezes nós vamos formar quadrados, triângulos, né? E aí cada ponto dessa figura, desse polígono, vai estar no lugar aqui do plano cartesiano. Falta só a gente estar trabalhando aqui com a origem. Origem é justamente aonde tudo começa, né? Ou seja, no ponto 0, aqui eu tenho 0 para x, 0 para y, ok? É isso. Origem é esse ponto, a gente chama o ponto 0,0 de origem. Outra coisa também que confunde um pouco, já que eu falei da origem, é quando a gente tem um ponto em cima do eixo. Geralmente é onde mais judia dos alunos, tá? Vou colocar aqui mesmo, ia colocar em outro lugar, mas veja que está no y, está no 4. Mas qual que é o valor do x? Porque primeiro eu tenho que colocar o valor do x. O valor do x é aqui, ó, na horizontal, não é isso? Para a esquerda e para a direita. Como ele não vai nem para a esquerda nem para a direita, o valor aqui, vou chamar ele de ponto D, é o 0. Aí o valor do y passa a ser 4. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó,
tá? Eu estou achando meio carregado aqui, eu vou pôr para cá. Vou colocar aqui no menos 4, tá? Então eu coloquei aqui no menos 4. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, fazer ele ficar um pouquinho maior para ficar mais fácil de ver. Então está aqui o ponto no menos 4. E agora, como que eu escrevo esse ponto? Primeiro eu tenho que falar a coordenada do eixo x. Então vamos dar numa letra aqui um nome para esse ponto, vamos chamar de ponto E, tá? Então, como eu tenho que falar quanto ele foi para a esquerda ou para a direita, ele foi, no caso aqui, 4 casas para a esquerda. Eu tenho o valor menos 4. E no caso agora, ele não subiu nem desceu, né? Ele não foi nem para cima nem para baixo, ele está no eixo, tá? Isso significa que ele não subiu nem desceu, logo o valor dele é 0. Espero que tenha entendido essa primeira parte de plano cartesiano, dos nomes, dos eixos, ok? E que a gente vai usar isso aqui para muita coisa, só um primeiro impacto aí para a gente trabalhar com o plano cartesiano. Qualquer dúvida, só perguntar.